Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse é o meu primeiro vídeo e eu me chamo Bruna Meneghel. Bom, gente, eu escolhi um tema para começar o meu primeiro vídeo no canal, que é um assunto talvez um pouco delicado para algumas pessoas e ainda é um pouco de tabu no Brasil e eu acho que em muitos lugares. Mas eu quero dividir essa minha experiência porque é uma experiência muito incrível e eu só tenho a agradecer por tudo que eu vivi até hoje. O que eu tô falando é sobre adoção. Eu sou uma criança adotada, quer dizer, eu fui, né? Porque agora eu já tô velha. Mas eu quero dividir um pouquinho com vocês de como aconteceu. Bom, eu fui adotada quando eu era bebê ainda, no hospital. Então, como rolou toda a minha história? A minha mãe adotiva era amiga da minha mãe biológica, elas eram vizinhas, na verdade. E aí, a minha mãe adotiva já tinha tido 3 filhos, que são meus 3 irmãos mais velhos. E ela queria muito ter uma menina. Essa vizinha, que era a minha mãe biológica, engravidou. Só que ela já tinha uma filha, uma outra menina, que é a minha irmã Jéssica, que é mais velha do que eu. E aí o que aconteceu? A minha mãe biológica, ela não tinha condições de me criar na época. Foram vários fatores, a questão também do meu pai biológico, ele não sabia do que tinha acontecido, e aí teve toda uma história rolando por trás disso. E aí, o que aconteceu? Elas eram muito amigas, a minha mãe biológica frequentava a casa da minha mãe adotiva, e aí elas conversavam, eram amigas normais. E aí, o que aconteceu? Quando a minha mãe biológica ficou sabendo que estava grávida, teve que contar para minha avó biológica, e aí elas decidiram que não daria para me criar. E aí a minha mãe biológica teria que me doar para alguém. Porque na época o processo de adoção era um pouco diferente, não era essa coisa assim burocrática de você ir no juiz e aí você ter que deixar a criança num lugar e tudo mais. Na minha época, você fazia uma carta de adoção, você ia até o juiz dizendo que você estava doando o seu filho, que você ia doar para uma pessoa e aí os pais iam lá, registravam. Era um processo muito mais fácil do que é atualmente. E aí foi isso que aconteceu. A minha mãe adotiva resolveu então me adotar, mas a condição era a seguinte: a minha mãe biológica ainda não sabia qual era o meu sexo, se seria uma menina ou se seria um menino. E aí a minha mãe adotiva disse: se for uma menina, eu vou querer, porque eu já tenho meus filhos homens e eu já sou operada, e eu queria muito ter uma filha menina. E aí passou o tempo, a gestação foi rolando e tudo mais, e aí descobrimos que era uma menina. Descobrimos, né? E aí a minha mãe biológica soube que era uma menina. E aí então minha mãe adotiva começou a se preparar já para me receber. Aí aconteceu tudo, todo o trâmite certinho. A minha mãe foi pro hospital no dia que eu ia nascer. E aí eu nasci, deu tudo certo, nasci de parto normal. Valeu, hein, mãe? E aí a minha mãe adotiva, ela foi até o hospital para me buscar no dia da alta da minha mãe biológica. É tanta mãe, né? Na verdade são duas, né? Mas acho que vocês estão entendendo um pouco mais ou menos do que da mãe adotiva e da mãe biológica. E aí a minha mãe adotiva chegou no hospital com meu pai e com um dos meus irmãos. Aí a minha mãe biológica teve alta, tudo, e aí a minha mãe adotiva falou: não, eu vou levar você na sua casa, e aí eu já levo ela pra minha casa. E aí já saí da maternidade com os papéis, a certidão de nascimento com o nome da minha mãe biológica, porque aí teria depois que registrar, passar pro nome dos meus pais adotivos. Aí a gente foi até o. A gente foi, né? É claro, né? Porque eu estava lá, né, meu bem? Aí eles foram buscar a minha mãe biológica no hospital e levaram até a casa dela. E aí, a partir daí, as minhas mães não tiveram mais amizade. Porém, a minha mãe adotiva disse para minha mãe biológica que criaria eu com todo o amor e carinho do mundo e contaria a verdade para ela, de que eu era uma criança adotada, de que eu tinha uma outra mãe.
E assim foi. Gente, eu não lembro em que época que foi que a minha mãe adotiva me falou que eu era filha do coração. Eu acho que sempre foi de criança, sempre foi assim uma coisa mais natural. E tem uma cena que eu jamais me esqueço, que eu estava tomando banho com a minha mãe adotiva, porque a gente sempre tomava banho juntas. E aí ela disse pra mim que eu tinha nascido daqui e não da barriga dela, e aprontou pra barriga dela. E aí, tipo, pra mim tudo bem, pra mim ok. E eu fiquei com isso na cabeça. Foi uma coisa que me marcou muito aquele momento, mas foi ok. Tipo, eu nasci daqui e não nasci daqui. Então, eu nasci do corpo da minha mãe, de certa forma. E ela sempre dizia isso pra mim, sempre achava um jeito de conversar. O tempo foi passando, isso não me afetou em nada durante esse tempo, não que eu consiga me lembrar. E aí o tempo foi passando, eu cresci, aí mais ou menos quando eu tinha, eu acho que 14, 15, eu acho que da faixa dos 14 até os 16 anos, a minha mãe conversou comigo de que se eu queria conhecer a minha mãe biológica, se eu queria conhecer minha irmã, que eu tinha uma irmã. Na época eu não quis. Eu achei que isso ia atrapalhar um pouco minha cabeça, meus sentimentos. Eu, por algum motivo, não estava pronta. E aí eu falei pra ela que eu não queria, que talvez eu quisesse ver uma foto pra ver como era a feição dela, o rosto. Porque as pessoas vizinhas aqui de casa que conheceram a minha mãe biológica falavam: Nossa, você lembra bastante sua mão. Sua mão. A mão também, né? Porque minha mãe tem uma mão enorme, porque a minha mãe é super alta. Mas enfim. E aí eles falavam: Nossa, você lembra sua mãe, você lembra sua tia. E aquilo foi aguçando um pouco da minha curiosidade. E aí uma noite a minha mãe saiu com o meu irmão e disse que ia na casa de uma cunhada dela. Até então, ok. E que ela ia conseguir uma foto. Eu fiquei em casa ansiosa, esperando a minha mãe chegar. E quando ela chegou, ela disse: a cunhada dela não estava lá. Eu achei um pouco estranho, mas tipo, tudo bem. Aquilo passou e eu continuei com essa curiosidade de saber como era minha mãe biológica. Passou um bom tempo, a minha mãe adotiva desencarnou, ela faleceu, eu tinha 19 anos, mas sempre muito ciente de que eu era uma filha adotiva. Porém, ninguém dizia que eu era, porque eu sou bem parecida com a minha família adotiva, inclusive, né? Dizem que o amor te transforma e realmente você acaba pegando a afeição das pessoas que você convive. E ainda mais se é um convívio desde cedo. As pessoas nunca falavam que eu era adotada, era sempre: Nossa, você parece com seu pai, nossa, você lembra o seu irmão. E isso sempre foi uma coisa muito engraçada, né? Porque as pessoas me falavam: Nossa, você lembra muito o seu irmão, nossa, você lembra muito o seu pai. E aí, na hora que eu falava: Então, isso é muito legal de você me falar, só que eu sou filha adotiva, né? As pessoas falavam: Nossa, nem não parece e tal. E eu agia com uma certa naturalidade em relação a isso. Depois que a minha mãe desencarnou, minha mãe adotiva, passaram-se uns anos. Na verdade, assim, a minha mãe desencarnou, eu tinha 19 anos, e aí aos 25, eu acho. Não, 25 não, minto. Eu acho que aos 27 anos eu resolvi procurar a minha família biológica. Eu pensei muito, 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 muito sobre isso, de como ia me afetar, se eu ia conseguir lidar com isso. Eu fiquei pensando do outro lado também, como seria para ela, como seria para a família dela, da minha mãe biológica. Eu pensei em tudo. E aí um dia, na verdade assim, eu acho que ninguém sabe dessa história que eu vou compartilhar agora, desse detalhe. Na verdade, quando a minha mãe faleceu, a gente teve que fazer um inventário da casa, essas coisas burocráticas. E aí um dia eu escutei dois irmãos meus conversando, falando: Ai, mas eu não sei onde tá a certidão dela, e não sei o quê. E aí eu fiquei muito preocupada, porque eu falei: Meu Deus, eles vão me tirar da família. Só que na verdade não era isso, né? Era por causa do inventário, mas eu não sabia como rolava todo esse trâmite. E aí eu fiquei super preocupada, pensando: Meu Deus, e agora? E aí eu passei uns dias super preocupada com isso. Falei: Nossa, será que, tipo, eles não vão me deixar como filha do meu pai e da minha mãe, porque eu sou adotada? E passaram várias questões na minha cabeça. E aí isso foi passando os dias e tudo bem. E aí, em paralelo a isso, eu já tava pensando em conhecer a minha família, em procurar minha família biológica. E aí um dia eu tava no meu quarto,
sentada mexendo no notebook, e aí o meu pai chegou e sentou na cama do meu lado. E aí eu falei assim pra ele: pai, eu tava pensando em procurar a minha mãe biológica, você me ajuda? E meu pai sempre foi uma pessoa muito tranquila e muito compreensiva em relação a várias coisas. E ele falou assim: sim, tudo bem. E ele começou a falar: ó, o nome da sua tia é esse e o sobrenome é esse. E aí eu fui procurar o nome dela na internet e eu achei o perfil dela no Facebook. E aí eu mostrei pro meu pai. E falei assim: pai, é essa pessoa? Ele falou: nossa, como ela tá diferente e tal. E aí eu adicionei ela. Porque ela mora em Portugal, na verdade, hoje. Ela não mora no Brasil. Uma das irmãs da minha mãe. Aí eu adicionei ela. E aí nisso eu fui procurando as pessoas que tinham o mesmo sobrenome. E aí, por um acaso do destino, eu achei a minha mãe. Que na verdade eu não estava achando o perfil dela antes. Eu procurei pelo nome, não achei, e procurei a irmã dela e achei. E aí eu achei o perfil dela. No começo foi um impacto meio estranho, uma sensação meio esquisita de você olhar a foto da pessoa e falar: putz, eu nasci dela. Eu não tive coragem de adicioná-la no Facebook a princípio. Eu achei a minha irmã e aí eu pensei: vou adicioná-la. Aí eu adicionei a minha irmã e passei o resto da tarde extremamente ansiosa. Eu tava desempregada nessa época. Nessa época e agora, né, bebê? Porque eu tô desempregada, manda job. E aí eu fiquei a tarde inteira esperando ela aceitar o meu convite e o Facebook me mandar notificação de que ela tinha me aceitado. E eu fiquei com aquilo a tarde inteira, meu Deus. E agora eu adicionei. E aí me deu até uma vontade de ir lá e tirar o de adicionado a pessoa e fingir que nada aconteceu. Mas eu pensei, não, eu quero conhecer, eu sei que é uma sensação diferente, mas eu sei que vai dar tudo certo. No fim da tarde, ela me aceitou o notebook, a louca, e o Facebook me mandou a notificação de que ela tinha me aceitado. Gente, eu fiquei tão nervosa, eu tava jantando, não consegui terminar de jantar. Eu deixei metade da comida no prato, tive que jogar fora porque me deu um negócio, um frio na espinha. E aí, quando ela me aceitou no Facebook, eu já mandei uma mensagem no Messenger. Mandei um oi, tudo bem, discretamente, fingindo que nada tava acontecendo, quando na verdade eu tava super nervosa. E aí eu mandei uma mensagem pra ela, perguntei se tava tudo bem e tal, e eu já senti na resposta dela que ela tava um pouco desconfiada. E aí eu comecei a contar pra ela que em 89 a mãe dela tinha tido uma filha e que por várias razões e coisas que aconteceram, teve um desligamento na, nesse momento e que ela não pôde ficar com a filha. Quando eu escrevi isso, ela já começou a escrever um monte de coisa e mandar um monte de mensagem dizendo: ai meu Deus, você é minha irmã. E aí eu falei: sim, eu sou a sua irmã. E aí a gente começou a trocar mensagem e eu já tava nervosa, eu tava com a mão gelada. Não suada porque é difícil, mas a minha mão tava muito gelada e eu tremia, eu sentia a minha costela tremer. E eu pensando: meu Deus, e agora o que eu faço? E ela mandando: meu, eu não acredito, eu te procurei. E ela tava passando mal do outro lado, que eu fiquei sabendo depois que ela me contou. E aí a gente começou a conversar um pouco sobre o que tinha acontecido, como eu tava, da minha vida e tudo mais. Foi um momento muito bonito pra mim. Eu fiquei muito emocionada na hora que ela me respondeu, que a gente começou a conversar, que ela disse que ela era minha irmã e que ela já tinha me procurado, que ela queria me conhecer. E aí eu senti um alívio, assim, tipo, meu Deus, então tá tudo bem. Porque eu fiquei pensando: imagina, eu falo isso pra menina, ela não sabe, ela não quer me conhecer e eu levo uma porta na cara. Mas deu tudo muito mais que certo. A gente começou a conversar. A princípio eu pedi pra ela não contar pra minha mãe biológica que ela tinha me achado, que eu ainda tava digerindo toda essa situação. E aí a gente combinou que não falaria. Pra ela foi muito difícil não contar, né, Jéssica? Porque você é muito boca aberta. E aí, logo em seguida, a minha tia de Portugal me aceitou. E aí voltou toda aquela sensação e meu Deus do céu, o que tá acontecendo? É agora? E aí eu conversei com essa minha tia e foi um momento muito bom dela aceitar numa boa e ela me contou um pouco dela, eu contei um pouco da minha história, ela ficou super feliz, ficou super ansiosa também pra voltar pro Brasil, pra gente se conhecer.
contou um pouco dela, de como foi aqui. E foi um alívio muito grande tudo isso que aconteceu, de ter conversado desse jeito, de ter sido aceita num primeiro momento, que era um receio meu, de não ter apoio da minha família. Eu tive muito apoio do meu pai e de um dos meus irmãos, que é o meu irmão do meio. Os outros ficaram um pouco com medo, mas é super compreensível, porque eu também teria medo se eu tivesse na situação deles. Ia ser uma situação muito diferente de você ter medo de perder a pessoa, dela querer ir embora com outra família. Tem todos esses tipos de medo por trás disso tudo. Uma hora eu faço um outro vídeo falando sobre isso, né? Sobre o que tem um pouco por trás disso. E aí, o meu pai falou, que legal, o que você achou? E aí a gente começou a ver fotos da minha família biológica, porque eles conheciam, meus irmãos eram pequenos, conheceram a minha avó, o meu bisavô, a minha bisavó. E aí a gente começou a ver fotos e tudo mais. E aí um dos meus irmãos veio com a minha certidão de nascimento com o sobrenome da minha mãe biológica. E era disso que eles estavam falando no dia do inventário, porque eu tinha que ter a minha certidão de nascimento com o nome da minha mãe biológica e com o nome da minha mãe adotiva e todo o trâmite. Então eles estavam separando essa documentação para fazer esse inventário e eu já achando que eu ia ser expulsa da minha família. Mas não foi bem assim, graças a Deus. E aí ele me entregou. E junto tinha uma ficha do hospital dizendo o horário que minha mãe tinha internado, o leito que era, o nome dela. Aí junto a minha certidão de nascimento, com o horário que eu nasci, o sobrenome da minha mãe e tudo. E aí tudo se esclareceu, eu fiquei muito mais tranquila em relação a isso. E aí eu continuei conversando com a minha irmã com o passar dos dias. Aí ela disse que a gente tinha um irmão que é mais novo do que a gente, que é filho do marido da minha mãe, do atual, que ela é casada há anos com ele. E a gente começou a trocar as informações da vida de cada uma e tudo mais. E aí chegou o dia que a minha irmã contou pra minha mãe que ela tinha me achado. Porque até então a gente tinha combinado de não falar nada e de esperar um tempo até eu me habituar. Só que a minha irmã não aguentou segurar o rojão. Eu até entendo isso, também seria muito difícil pra mim segurar essa informação. E aí um dia na casa da minha mãe biológica, elas estavam lá conversando numa área perto da cozinha. E aí a minha mãe tava numa área de fora e a minha irmã tava na porta. Só que minha irmã ela não consegue guardar segredo e ficar numa boa, ficar normal. Ela tava muito diferente e a minha mãe já tava percebendo isso. E aí nesse dia elas estavam conversando e tal, e aí a minha irmã falou, mãe, eu preciso te falar uma coisa. E aí a minha mãe já ficou nervosa. E aí ela soltou o rojão, ela nem preparou a minha mãe, né? Ela nem falou, olha, senta. Não, ela já falou assim, eu achei a minha irmã. E aí a minha mãe, off no chão, né? Porque a pressão já foi a 1000. E aí ela já começou a passar mal, e aí desmaiou, e aí, tipo, todo mundo ficou preocupado. Porque foi uma informação assim, tipo, um soco, né, na pessoa. E aí depois que ela melhorou e tudo, aí a minha irmã contou como tinha me achado e tudo mais. Isso mexeu muito com a minha mãe, de todas as formas. E aí passou um tempo, eu marquei de conhecer a minha família biológica, gente. Nesse dia, parecia que eu tava anestesiada, assim, sabe? Parece que chegou uma coisa assim e falou, não, você não vai sentir nada, você vai se preparar pro seu dia. E aí, à tarde, você vai começar a sentir todos os seus sentimentos. Foi justamente o que aconteceu. Um dos meus irmãos me levou na casa da minha mãe. Eu cheguei lá, minha irmã tava no portão. A minha irmã deste tamanho, deste porte, porque ela é super alta. Gente, eu sou a menor da família. Eu tenho 1,69 e eu sou a menor da família. E aí eu cheguei lá no portão, a minha irmã já estava se debulhando de chorar, me esperando no portão. Gente, eu tava tão nervosa, eu não conseguia chorar. Eu não sei o que eu tava sentindo naquele momento. E aí eu abracei minha irmã. Até meu irmão dentro do carro falou, cuidado, senão você vai quebrar ela. Porque a minha irmã é, tipo, super alta e ela tem um porte do corpo mais forte do que o meu. E ela me abraçava e chorava, e chorava, e chorava, e chorava, e chorava. E eu pensando, meu Deus do céu, eu não sabia o que falar, eu não sabia como reagir, eu só abracei ela de volta.
E aí a gente subiu as escadas, gente, foi um evento. Tinha uma galera na casa da minha mãe, os vizinhos, uma galera que eu nunca vi na vida. Claro, né? Não tinha nem visto minha mãe, mas uma galera lá. E aí eu entrei, tinha uns cartazes até, seja bem-vinda, Bruna. Foi realmente um evento. Eu não sabia nem como reagir tudo aquilo, porque era tudo muito novo, parecia uma coisa de novela, era uma coisa muito surreal naquele momento pra mim. Eu subi as escadas, entrei na cozinha e o pessoal começou a me aplaudir. Ai, gente, foi emocionante, tipo, e eu não sabia o que fazer. E aí a minha mãe tava sentada lá fora, num quintalzinho que tem perto da cozinha. E aí na hora que eu cheguei, ela não conseguia nem levantar. E ela chorava, chorava muito, e as pessoas aplaudindo. E ela chorava, chorava. Eu não conseguia, parecia que eu tava fora do meu corpo, eu não sabia como reagir. Eu só sabia agradecer ela por tudo que ela tinha feito por mim e tentar acalmar ela, dizendo que eu tava bem e que tudo que eu tinha sido até aquele presente momento era por conta dela, da escolha que ela tinha feito por mim. E aí eu só conseguia falar isso, repetir essas palavras. E aí ela foi se acalmando e as pessoas foram se acalmando, porque foi um fuzuê. E aí a gente conseguiu conversar um pouco, ela me mostrou algumas fotos, eu mostrei algumas fotos da minha infância e a gente conversou um pouco mais sobre isso. Ela falou como foi, como ela se sentiu. Ela chorou bastante porque no primeiro momento não tem como, né? Fica tudo muito sensível. A gente conversou muito sobre isso, sobre como foi, sobre como tinha sido a minha vida. Ela me pediu perdão e eu acho que não deveria, porque ela fez o que tinha que ser feito, ela fez o que era o planejado. O planejado que eu digo é porque as coisas tinham que ser dessa forma, assim, nada acontece sem uma razão. E a razão que tinha que ser era essa, era que a minha família adotiva precisava de mim, eu precisava deles, a família biológica precisava tomar essa decisão e a minha mãe tomou. Eu sei que foi muito difícil pra ela, porque eu fico imaginando, eu não tenho filhos, mas eu amo muitas pessoas, eu tenho a minha família, eu amo demais a minha família, a minha mãe biológica, a minha família biológica e a minha família adotiva, e eu fico pensando de você entregar um filho que você gerou durante todo aquele tempo, de que você teve aquela conexão, aquele sentimento dentro da barriga e tudo mais, e que deve ser muito difícil mesmo. Então eu sei que para ela foi uma decisão extremamente dolorida e que isso mudou a vida dela, mas isso também mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, de todas as pessoas que eu tenho ao redor. Eu nunca tive raiva dela, eu nunca tive essa coisa de, ai, porque eu nunca vou querer conhecer, ai, eu nunca me rebelei quanto a isso. Pelo contrário, eu sempre falava pra minha mãe adotiva, eu falava assim, mãe, eu não tenho raiva dela, eu não tenho essa coisa assim de ódio, nada. Eu só tenho a agradecer por tudo que ela fez por mim, porque tudo que eu tenho hoje é graças a ela, essa família que eu tenho, a escola onde eu estudo, os amigos que eu tenho, tudo que eu tenho eu devo a ela, pela escolha que ela fez por mim, que ela sabia que seria o melhor naquele momento. E foi mesmo. Foi melhor para todo mundo, mesmo que tenha doído muito dentro dela. E aí eu sempre falava, eu tenho muita gratidão por ela, eu tenho muito amor por ela mesmo. E realmente eu tinha, mesmo não sabendo muito assim a fundo sobre isso, depois que eu conheci, eu percebi que realmente é uma gratidão muito grande. Mas é claro, gente, eu não vou mentir pra vocês. Não tenho essa coisa de essa afeição tanto assim de mãe, porque eu fui criada por uma outra mãe. Então eu tinha muito esse carinho mais com a minha mãe adotiva, de tomar banho junto, de andar de braço dado, de deitar na cama, às vezes assistir televisão de mão dada, ou andar de mão dada na rua. Porque assim, ela é uma pessoa estranha no contexto depois todo da história. Agora que eu tô me adaptando, que eu consigo me aproximar um pouco mais. A princípio eu me aproximei mais da minha irmã, porque tem a idade muito próxima e é um pouco diferente da questão da minha mãe. A gente se aproximou sim, só que não foi aquela coisa tão maternal, tão de filha também,
porque ainda você fica um pouco mexido com toda a situação, você tem que se adaptar a uma nova pessoa, você vai conhecer uma nova pessoa, por mais que ela tenha te gerado durante aquele tempo dentro da barriga dela, não é tudo, ai, mil flores, lindo, maravilhoso, gente. Vou dizer que a minha experiência foi essa. Então, assim, aos poucos eu fui me aproximando e entendendo e sentindo um pouco mais isso dela ser a minha mãe. Mas eu sempre, de cara, já chamei ela de mãe, porque não tem. Gente, ela é a minha mãe. Não tem como ser diferente. Ela é a minha mãe. E aí, depois disso, a gente começou a se aproximar, a conversar mais. Eu ia sempre na casa dela. Às vezes não vou muito, né, mãe? Desculpa. Mas essa foi a minha história. A minha família adotiva ficou de boa com isso depois que perceberam que eu sei que a minha família é essa, a minha casa é essa, eu não vou sair daqui pra ir morar com ela, porque eu tô estabelecida aqui, a minha vida é aqui, tudo é aqui. Mas agora eu tenho uma segunda família, eu tenho uma outra casa que eu posso visitar, que eu posso ficar lá com eles, que eu vou ser muito bem recebida, que eu vou me sentir acolhida. Tive todo um processo também, mas dessa vez com a psicóloga, para trabalhar essa questão de me sentir mais da família, da minha família biológica, de me sentir um pouco mais em casa com eles, porque assim, não é tudo muito fácil, assim, pá, pronto, já tô em casa, uhul. Não, gente, tem todo um processo em relação a isso, e aí eu procurei a ajuda da psicóloga para tratar esse tipo de sentimento que ficou dentro de mim. E até mesmo porque, assim, não foi totalmente, ai, uhul, eu me sinto ótima. Ainda no fundo ficou aquela coisinha da rejeição, mas era muito pequena, perto do tamanho do amor e da oportunidade que eu sabia que estava recebendo naquele momento. Então não foi uma coisa que me devastou, eu encarei bem, diante de várias histórias que eu já ouvi de gente que se rebelou, que quis ir embora de casa, que quis ir morar com os pais, mesmo sabendo que não ia ser tão bom, ou mesmo nem sabiam quem eram os pais, ah, porque eu vou embora e tudo mais. Não, pra mim foi diferente. Eu aceitei até que bem tudo isso e agradeci a Deus pelo que tinha acontecido comigo, pela família que eu tinha, por tudo que eu tive. E hoje eu frequento a casa dela, falo com ela pelo WhatsApp, com a minha irmã, com o meu sobrinho, tenho contato com todo mundo lá. E foi uma coisa muito boa na minha vida, assim, sabe? Eu só tenho a agradecer pela decisão que ela tomou, por tudo que ela fez por mim durante a gestação e ter tomado essa decisão e ter enfrentado essa dor dentro dela. Então, assim, gente, adoção não foi uma coisa, nossa, estrondosa, aquela coisa horrenda e tudo mais. E deu tudo certo, a minha família adotiva me aceitou bem. O meu pai adotivo demorou uns dias ainda para conseguir se adaptar, para conseguir chegar perto e tudo mais. E aí depois, filha, era só colo, era só aquela coisinha, bebezinha da mamãe, lacinhos e frufruzinhos. Os meus irmãos também sempre me trataram muito bem. Nunca me senti assim, nossa, meu Deus do céu, vou ser rejeitada, nanã. Essa coisa assim forte, sabe? É lógico que a gente sente um pouco aquele resquício assim, tipo, meu Deus, eu não posso pisar muito assim, porque eu não sou filha de sangue. Gente, isso passa pela cabeça. Isso é um sentimento que acontece em toda essa vida, em tudo que a gente vive. Não vou dizer que ai, é um mar de rosas. Mas fora isso, foi tudo muito bem, graças a Deus. Inclusive, eu pareço com a minha mãe biológica também, o que é uma coisa doida. Pareço com o meu irmão mais novo também. Só não pareço com a Jéssica, porque eu acho que a Jéssica, na verdade, é a filha adotada da minha mãe. Brincadeira, Jéssica. Brincadeira, mas eu não sei, né? Mas deu tudo certo. A adoção aconteceu numa boa. Eu tenho todos os papéis hoje, as certidões, a carta de doação. Graças a Deus estamos aí, né, queridos? E essa foi a história da minha vida, de como tudo começou. E que hoje estou aqui, essa menina que vos fala, que fará vídeos para vocês. Inclusive, deixem sugestões nos comentários de assuntos que vocês gostariam que eu falasse, de curiosidades. Ah, você quer que fale um pouco mais de mim? Ah, você quer que fale um pouco da minha vida, de viagens? Ou comente de alguma série? Deixe o seu comentário aí embaixo e aí eu faço videozinhos pra vocês, gente.
Obrigado por terem me assistido até aqui. Se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo, que aí eu vou falar um pouco sobre a minha relação com a minha mãe, com a minha irmã, e falar também porque tem a parte do meu pai biológico, que eu falei mais a parte das minhas mães, que é realmente o que foi o foco. Se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo pra vocês contando um pouco melhor sobre isso, sobre essa questão da adoção. Mas no mais é isso, né, meus queridos? Deixa seu like aí, se inscreve no canal, compartilha com seus amiguinhos, com seus coleguinhas. Compartilha, gente, compartilha. E aí eu vou fazer vídeos pra vocês, pra gente bater um papo, trocar uma ideia. Obrigada pra você que ficou até aqui comigo e ouviu a minha história. Beijo, tchau!